CBN Grandes Lagos. Time das 10. Sinal amarelo. Atenção para o trânsito. Com Marcos Sigristi. Marcos Sigristi, bom dia, tudo bem? Olá, Carol, muito bom dia para você, todos os ouvintes da Rádio CBN. Sigristi, eu sempre falo que eu, particularmente, gosto muito das campanhas de cores dos meses, né? O Setembro Amarelo, o Outubro Rosa. E uma das mais emblemáticas é o Maio Amarelo. A gente já vem falando sobre a paz no trânsito sempre, desde sempre. Mês passado falamos bastante sobre isso. Só que começa agora a campanha, a principal campanha voltada ao trânsito, que é o Maio Amarelo. E é o nosso tema de hoje, a importância dessa campanha e, mais do que a importância da campanha, a importância das pessoas se conscientizarem, que essa campanha entre na cabeça dos motoristas, né, Sigristi? É isso aí, Carol. É bom explicar então para todos os nossos ouvintes o motivo dessa campanha, né? O porquê dessa campanha. Mas a história é assim, em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a década de ação para a segurança no trânsito. Com isso, o mês de maio ele se tornou um mês como referência mundial para uma espécie de balanço de ações, de palestras, de seminários, de discussões do assunto trânsito e principalmente segurança no trânsito, paz no trânsito, com muito mais assim, intensidade. Como você bem destacou, existe o Outubro Rosa, existe o Novembro Azul, cada um com a sua especificidade, né? No caso, o Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e também toda a sociedade sobre a importância da prevenção, do diagnóstico de câncer de mama, para prevenir isso daí. E o Novembro Azul é campanha de conscientização para os homens, né? Diversas entidades fazem isso aí no mês de novembro, dirigidem principalmente aos homens, conscientização a respeito das doenças masculinas, enfim. E, evidentemente, não são só nesses meses, né? Mas o objetivo é falar mais, é conversar mais, é discutir mais, promover a conscientização desses problemas de saúde. E o trânsito é um problema de saúde. A gente está sempre falando aqui que o trânsito é um problema de saúde. Problema que tem muitas internações, tem muitas mortes. Então, como tudo tem um mês, uma cor, né? O maio, o amarelo, porque o amarelo na nossa sociedade, na linha de trânsito, é uma cor de advertência. Sim. Né? Sinal amarelo, no semáforo amarelo, sinal amarelo é o nome do programa. Mas o semáforo na cor amarela é aquilo lá, ó, advertência, ó, presta atenção, o sinal vai fechar, aquelas faixas amarela no solo, as placas com fundo amarelo, é tudo uma advertência que está dando para todos os usuários. Então, esse é o grande objetivo do movimento Maio Amarelo. E permita-me fazer uma correção também, Carol, da diferença que o nome é movimento. Porque quando a gente fala campanha, dá-se a impressão que ela tem um dia para terminar. Uhum. Então, comum, campanha de vacinação. Olha, começa tal dia e vai até determinado dia. Então, isso quando surgiu o movimento Maio Amarelo, deram esse nome de movimento e não de campanha. Eu lembro que foi em 2014, como eu falei, em 2011, a ONU lançou isso daí para os países membros, né, para discutirem essa década de ação. Quem trouxe no Brasil foi o Observatório Nacional de Segurança Viária. Em 2014, ele trouxe essa ideia aqui no Brasil. Eu fui eu participei, eu sou um observador certificado por essa instituição, por essa organização, né? E a ideia é que eles batiam mesmo isso daí, é um movimento, ou seja, uma coisa em movimento nunca para. Uhum. Então a gente tem que estar sempre em movimento, tratando, conversando, discutindo, particularmente como você mesmo falou, uma coisa que nós estamos fazendo aqui
toda semana, toda segunda-feira, a gente discute aqui na Rádio CBN sobre isso, de diversas maneiras, de diversas hipóteses. Então, o movimento Maio Amarelo ele veio para isso, para estar sempre reforçando a ideia de conscientização, de mudança de comportamento, de paz no trânsito, de diminuição de número de mortes e sequelados no trânsito, de todas as maneiras. Então precisa envolver todas as entidades, órgãos públicos, todas as associações, todas as pessoas, enfim. Agora, é difícil da gente comentar tudo isso, o que isso representa, quais são as consequências. Porque, repito, está no Brasil desde 2014 e o que nós temos visto na prática, né, Carol? Aumento constante da violência no trânsito. Sim, infelizmente. Infelizmente. Então, com o passar do tempo, eu participo de algumas entidades, de alguns órgãos aí no Brasil inteiro, com profissionais da área de trânsito do Brasil inteiro. E muito se discute que, com o passar do tempo, infelizmente, no Brasil acontece muito disso, né? Façam uma coisa, tenha boas intenções, só que no meio do caminho vão se perdendo porque não vão conseguindo resultados. Aí parece que tem algum outro interesse, talvez político, talvez comercial, né? Que não está dando retorno financeiro para alguma entidade ou por alguma associação ou para divulgação. E isso vai acabando se perdendo, porque se desde 2014 está aqui e os índices nos mostram que só aumentou no Brasil inteiro o número de mortes e o número de sequelados, qual que está sendo a eficácia desse movimento, que não é único? Existem diversos outros trabalhos, normas, divulgações. Existem a Semana Nacional do Trânsito, que também discute mais ou menos tudo vai uma somatória, né? Que trabalha sobre a conscientização. Mas o que os órgãos públicos, que deveriam ser os maiores responsáveis, tá, para falar e discutir, independente de mês, de característica, de cor, de lacinho, que é o símbolo, tudo isso eu acho que é válido, evidentemente. Mas e as consequências? Como é que a gente mede isso daí e contar novamente com a população para participar disso? Mas aonde a população vai participar? Aonde está sendo divulgado nos órgãos de imprensa? Aonde está sendo divulgado em algum lugar, em alguma entidade, está promovendo alguma coisa, seja uma palestra, seja um seminário, seja um curso. Nós estamos vendo alguma coisa na televisão, um outdoor, no jornal, está sendo espalhado isso aí de alguma maneira. O que a prefeitura, Secretaria de Trânsito, a área da educação para o trânsito, o que vocês estão fazendo? Se estão fazendo, estão mostrando aonde, qual local aqui de Rio Preto, qual cidade vizinha está fazendo alguma coisa em prol de uma conscientização, de uma mudança de conscientização, de educação para o trânsito, seja no Maio Amarelo, seja no Abril, mês da paz no trânsito, que vai ser feito em junho, em julho. Então, Carol, eu acho assim que é muito discurso, e isso precisa deixar de ser simbólico, porque senão, na prática, não está mudando em nada. É isso que a gente vê. Infelizmente. Exatamente. Infelizmente. Mas nós temos que nos divulgar, nós temos que propagar. E eu queria falar uma outra coisa também. Enquanto essa questão de o que está sendo feito não é divulgado, não é mostrado, por outro lado, aquilo que eu falei, existem diversas entidades interessadas no assunto, que talvez não divulgam por algum motivo. Mas existe o lado comercial. Ao mesmo tempo que no Brasil prova a questão do DataSUS, que o maior número de vítimas no trânsito, vítimas de mortes e de sequelados, são os motociclistas. A Abraciclo, que
que é uma associação brasileira dos ciclos motores, eles comemoram constantemente o recorde de vendas de motocicleta. Uhum. Então, é uma contradição nisso tudo. Mas é lógico, cada um, de novo, cada um com os seus objetivos. Mas a Abraciclo divulga, é isso que eu quero chegar, ela divulga para o Brasil inteiro, faz o seu comercial, a venda de recorde, de vender e, entre aspas, estão querendo incentivar as pessoas a comprarem as suas motos. Por outro lado, as entidades que combatem a violência no trânsito, que vem provadamente que é das motocicletas, não estão recriminando comprar uma motocicleta. O assunto não é esse. Mas a partir do momento que uma associação divulga o seu recorde de vendas, as outras entidades não divulgam o que estão fazendo em prol dessa segurança desses mesmos motociclistas. Não significa que se você comprar uma moto, não significa que se você ser um motociclista, trabalhar e depender dessa moto para trabalhar, que você vai ser um infrator de trânsito. Não tem nada a ver uma relação com a outra. Mas seria muito interessante e importante quem trabalha em prol da segurança, da paz no trânsito, fazer esse seu trabalho de divulgação também. Mostrar para a população, chamar a população também a participar dessa venda, entre aspas, de conceito de paz no trânsito. Eu acho que isso é muito importante, né, Carol? Com certeza. E nós, como imprensa, acho que a gente tem um papel muito importante de divulgar, né, esses movimentos, essas campanhas, mostrar que a realidade é muito triste e que a gente vê o número de acidentes subindo, o número de mortes no trânsito subindo. Então, a gente faz esse papel. Ô, Sigrist, e tem o slogan da campanha desse ano? Tem. Para complementar, né? Então, o movimento Maio Amarelo, maio que começou no mês de maio, dia 11 de maio, o amarelo é o símbolo, né, da atenção, da advertência, o laço, amarelo é a cor, o laço é o símbolo, né? E todo ano eles também divulgam um slogan, uma frase. Esse ano, desacelere, seu bem maior é a vida. Aí tem diversas entidades, estão usando hashtag amarelar, aí vai, de acordo com as redes sociais, cada cidade, isso não é uma norma, não é uma lei, é só um slogan que foi criado. Eu lembro que o ano passado era Paz no Trânsito começa com você. Então, assim, Carol, sempre tem as entidades, né, de novo, eles podem usar e divulgar e publicar isso é de todo, não tem um domínio, não tem um proprietário dessa marca, desse slogan, dessa cor, muito pelo contrário. Isso tem que ser divulgado mesmo e tudo que a gente possa de ver e adotar essa frase, né, seria muito importante desacelerar, que realmente o bem maior no trânsito, o bem maior é a vida. Né? Com certeza, e faz todo sentido, né? Porque desacelerar é muito importante falar sobre isso, porque o excesso de velocidade ainda é o maior causador de acidentes. Então, vai no sentido de desacelerar, de tirar o pé do acelerador e também de desacelerar da vida. Acho que as pessoas estão querendo cada vez mais chegar nos lugares mais rápido, então pisam mesmo no acelerador e os motociclistas furam os semáforos e uma coisa vai levando a outra. Então, realmente, o slogan é de se refletir. Teremos uma série aqui na CBN que vocês vão poder acompanhar mais para o final do mês, onde a gente vai falar sobre essas principais infrações que causam, infelizmente, muitas mortes. Sigrist, obrigada, viu, pela participação de hoje. Como sempre, foi excelente. Obrigado, Carol. E só para aproveitar um gancho nesse daí, um dos de vídeos, de filmes que está correndo aí pela internet é uma tartaruga atravessando a faixa de pedestre. E, evidentemente, a tartaruga atravessando, ela é lenta, é lógico, e o sinal está fechado, né, para os veículos e fica em amarelo, e fica verde. E os carros começam a buzinar, né? Aí a tartaruga fala, calma, gente, desacelere, o bem maior é a vida. A tartaruga falando pro motorista apressadinho, realmente. Então é isso que acontece, né?
A pessoa está atravessando, essa tartaruga pode ser uma pessoa com deficiência, Sim. uma pessoa com mobilidade reduzida, um idoso, uma idosa, uma criança talvez. Você vai esperar 2, 3 segundos, vai perder aí algum compromisso importantíssimo, maior do que a sua própria vida, ou você cometer, né, um sinistro de trânsito, um atropelamento. É isso aí, Carol. Uma boa semana para você, uma boa Obrigada, semana a todos os Sigrist. ouvintes da Rádio CBN. Obrigada, Sigrist. Até semana que vem.